A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Na África do Sul, puseram na mão dele uma praga que estava matando milhares de africanos. Trouxeram um microscópio e viram o germe morrer. Este é o Dr. John G. Lake, o seu grande ministério e a sua grande vida. Eu sou Robert Slardon com os Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Slardon. John G. Lake, um homem de cura. O Dr. John G. Lake é conhecido por um grande ministério de cura, mas no início da sua vida, ele escreve que todas as suas memórias eram memórias tristes. Ele escreve que lembra de médicos, enfermeiras, caixões, funerais e cemitérios porque muitos dos seus irmãos e irmãs morreram. E ele lembra, principalmente na sua infância, de passar por esse tipo de situações. Então, a doença era parte da vida dele. Quando ele finalmente se casou, a esposa dele ficou doente, seus irmãos e irmãs também doentes, então parecia que havia esse tipo de maldição na família. Todo mundo ficando doente e morrendo, aquilo o perseguia. Durante sua vida, ele até tentou ir para uma escola de treinamento metodista e não ensinaram muito sobre cura a ele, obviamente, porque sua família continuou ficando doente e morrendo. Mas ele ouviu sobre um homem chamado John Alexander Dowie que havia construído uma cidade a 40 milhas de Chicago chamada Sião. E ele enviou um telegrama ao Dr. Dowie dizendo: "Esta é a condição da minha esposa. Minha experiência tem sido assim. Você poderia orar ou, por favor, fazer algo a respeito?" E o Dr. Dowie tinha na sua mesa uma máquina de datar orações. Era uma máquina que, quando ele recebia um pedido de oração por carta ou telegrama, ele orava por aquilo e colocava aquela carta que tinha chegado para ele, e ele carimbava a data nela, o que significava: olha, nesta data aqui, neste horário eu orei. Bem, ele recebeu o pedido de Lake por ele e sua esposa, e orou por eles como fazia pelos milhares de pedidos. E ele usou a máquina e pôs a data, e o telegrama de volta dizia: "Eu orei, ela viverá e não morrerá", e era só isso. E ela viveu e não morreu. Então essa foi a primeira vez na vida do Dr. Lake que algo sobrenatural aconteceu. Então, quando a notícia se espalhou pela cidade de que a senhora Lake estava viva, normal, cozinhando, cuidando dos filhos em casa e coisa e tal, começaram a trazer os membros das famílias que estavam doentes para a casa de John G. Lake e pediam a ele: "Por favor, conserte minha família", e o Lake não sabia nada sobre cura. Então, por causa desta pressão, de todos os amigos, família e vizinhos, ele fez as malas, reuniu toda a sua família e se mudou para Sião, Illinois, para aprender com o Dr. Dowie o que era o ministério de cura e como ele poderia ser parte do plano de Deus de cura para as nações. Ele já chegou no final da vida de Dowie e conseguiu uma casa em Sião. Naquela época havia 20 mil cidadãos em Sião. E há algo interessante sobre quem eram seus vizinhos. A casa dele era de frente para a casa de F.F. Bosworth, o homem conhecido pelo livro Cristo, Aquele que Cura. Ele fazia enormes campanhas de cura e eu já escrevi um livro só sobre ele. Foi um homem poderoso e eles eram vizinhos na cidade de Sião. E Lake chegou lá e se tornou um membro respeitado da comunidade e se tornou um membro da diretoria da igreja do Dr. Dowie. Isso foi mais ou menos na época em que Dowie começou a achar que ele era Elias. E John G. Lake sabia que aquilo não estava certo e ele tinha uma característica muito boa. Ele sabia como separar o bom do ruim. Muitas vezes as pessoas olham para alguém que cometeu um erro e jogam tudo fora. E isto é um erro. A imaturidade não separa o que é certo e o que é errado. A imaturidade diz: "Não acredito nisso, jogo tudo fora." A maturidade diz: "Isto é bom e isto é ruim." Então, Lake era maduro o suficiente como homem e cristão para dizer: John G. Lake vai pegar as coisas boas de Dowie e deixar as coisas ruins de Dowie para trás. E quando o Dr. Dowie morreu, Lake saiu de Sião e voltou para Chicago. E voltou para os negócios. Agora, na vida, Lake era muito bom nos negócios. Ele começou um jornal. E aí ele voltou para Chicago depois do colapso de Sião e da morte de Dowie. E ele se tornou muito próspero, recebia $50 mil por ano. E entenda, em 1900, 50 mil por ano era muito dinheiro. E então foi isso que ele começou a fazer. Mas então ele ouviu falar
sobre um acontecimento em Los Angeles, na Rua Azusa. Então Bosworth e Lake pegaram um trem e foram para Los Angeles para verem esse fenômeno do Pentecostes. Os dias da Bíblia estão aqui novamente. O cristianismo puro voltou. Essas eram frases que usavam para falar da Rua Azusa, da fé dos apóstolos. Falavam em línguas, profetizavam, havia cura, libertação. E então Dowie cria na cura, mas ele não cria no falar em outras línguas, no batismo com o Espírito Santo. Para ele aquilo era demais, mas sabe, pegue o que é bom e deixe o que é ruim. E eles foram para lá e encontraram um pequeno homem negro, William J. Seymour, o primeiro pastor do movimento pentecostal moderno. E John D. Lake disse para William Seymour que ele tinha o vocabulário mais estranho, mas tinha a maior sensação da presença de Deus que ele, Lake, já havia sentido na vida. Enquanto ele esteve lá, ele experimentou o batismo no Espírito Santo e se tornou parte do começo do movimento pentecostal. E quando aquela visita terminou, ele voltou para Chicago e algum tempo passou e Deus visita Lake e diz a ele para ir à África do Sul. O movimento pentecostal havia acabado de nascer e John D. Lake seria o primeiro a entrar na seara africana e começar uma denominação pentecostal chamada a Fé Apostólica. Como ele chegou lá é uma grande história. Ele não tinha nenhum contato, ele só recebeu a visão e nessa visão o Senhor falou com ele para ir à África do Sul. Ele só tinha sua esposa, seus filhos e alguns membros da família ministerial com ele. Ele recebeu pelo correio o dinheiro que precisava para ir, para comprar a passagem para ir naquele navio para a África do Sul. Naquela época não havia aviões, apenas navios. Então ele iria para o Reino Unido, de lá para a África e então para a África do Sul. Havia uma senhora na África do Sul de uma família abastada. Uma manhã ela acordou e o Senhor disse a ela: vá para o porto na África do Sul que ficava em Durban e lá haverá uma família missionária com tantos filhos. Eles estarão vindo da América e você vai dar para eles esta casa. Você tem várias. E então ela simplesmente fez as malas. Ela entrou em sua carruagem e foi para o porto lá na África do Sul. E ela esperou o navio certo chegar. Ela não sabia quando ele iria chegar. O Senhor só disse para ela ir. Então ela chegou lá, viu o nome do navio e pelo Espírito soube que era aquele. E ela ficava ali no cais esperando as famílias saírem e uma a uma ela ia perguntando: vocês são missionários? Quantos filhos vocês têm? Não, não são vocês. E ela ia para os próximos, até que ela chegou a John D. Lake. Você é missionário da América? E ele disse sim. Quantos filhos? Ele disse quantos filhos? É você, venha comigo, eu tenho uma casa para você e sua família, para começarem o seu ministério aqui. Deus abriu um caminho para John D. Lake vir com sua esposa e suas crianças pequenas. Fizeram a viagem para a África do Sul, saíram do navio e no natural ele não sabia onde iriam dormir, quem encontrariam e o que fariam. Ele só tinha a palavra de Deus. No começo do movimento pentecostal, nos primeiros dias deste fervor missionário, era exatamente isso que faziam. Eles não tinham conexões, não conheciam pessoas, apenas tinham a percepção de que Deus me chamou para a China, Deus me chamou para a América do Sul, África, qualquer lugar. E eles iam. Havia uma crença no movimento pentecostal de que quando oravam em línguas, Deus poderia dar às pessoas uma linguagem de alguma tribo ou de um povo na terra e criam que eram chamados para ir lá. Então, se soasse africano, eles compravam um ticket e iam para a África, iam orando em línguas e encontravam alguém lá, e ali uma conexão era feita, aquela pessoa os levava à sua tribo e o trabalho missionário começava. Foi assim que os primeiros pentecostais foram por todo o mundo. Agora, nós hoje ficamos nervosos. Ah, não dá para fazer isso, a gente não conhece ninguém, eu não creio nisso, mas era assim que funcionava. E se Deus fez naquela época, pode fazer hoje de novo? Basta coragem para ir, crer e ver o que acontece. Então Lake encontrou a salvação para sua casa. Aquela senhora estava ali e disse: vocês têm uma casa. Era uma boa casa em estilo vitoriano, o suficiente para as crianças, para a família e para as outras famílias ficarem com ele até terem sua própria casa. E lá estava Lake com a sua primeira etapa de provisão. Quando ele chegou lá, começou a pregar e começou a atuar no ministério como ele sabia fazer e começou a funcionar porque pessoas estavam sendo curadas. O ministério de cura estava começando e só poucas pessoas tinham ouvido sobre cura divina, milagres, sabiam que há muito tempo atrás, na época da Bíblia, aconteceu e diziam: bem, aquilo só aconteceu porque Deus precisava que o cristianismo começasse, já que começou. Os milagres cessaram porque isso não é mais necessário. Bem, isso é um lado da religião. O evangelho é sempre confirmado por sinais, prodígios e maravilhas. E se você estuda a história da igreja, quando as pessoas religiosas assumiram o controle, elas substituíram sinais, prodígios e maravilhas por cerimônia, ritual e tradição.
E sempre que sinais, prodígios e maravilhas são substituídos, todo mundo começa a morrer, começam a reclamar, começam a se lamuriar, começam a se agitar por qualquer coisa estúpida que não melhora a vida aqui na Terra nem dão para a vida eterna. Então Lake começa a pregar e tocar os doentes e milagres começam. Tem uma história que eu acho que é uma das mais impressionantes e emocionantes. Aconteceu que enquanto ele estava lá, uma grande praga veio e assolou a África do Sul. E lembre-se, é claro, a medicina não era o que nós temos hoje em dia. Então, nativos africanos começaram a morrer, aos milhares, os africanos brancos também morrendo, e eles tinham medo de enterrar os mortos. E então as pessoas morriam e continuavam nas casas. Isso não é uma coisa boa de acontecer. E Lake disse, se vocês não vão enterrá-los, então eu vou cavar as covas e fazer os cultos e enterrar os mortos, porque os pregadores tinham medo de fazer isso porque achavam que se chegassem perto iam morrer também. E então os cientistas, os médicos perceberam que um missionário estava lá fora abrindo covas e enterrando aqueles que haviam morrido há alguns dias, há algumas horas, e disseram, homem, não faça isso, você vai morrer. E Lake disse, eu não vou morrer. Ele disse, a lei da vida, em Cristo Jesus, me liberta da lei do pecado e da morte. Ele disse, quando essa doença toca em mim, ela morre por causa da lei da vida, que é mais poderosa que a lei da morte. E disseram, você é um fanático, isso não é Jesus. Ele disse, bem, então façamos um teste. Pegue um pouco de saliva dessa pessoa morta aqui, coloque na minha mão, e coloque a minha mão no microscópio, e veja o que acontece aos germes que estão matando essas pessoas. Ele disse, eu garanto a vocês que eles morrerão e eu não. Bem, por ele ter sido tão inflexível, ele era o único enterrando os mortos, e você sabe que cientistas normalmente duvidam muito, e disseram, ok, e fizeram. Então encontraram alguém que havia morrido e pegaram um pouco de saliva da sua boca e colocaram na mão dele, e eles colocaram a mão dele no microscópio com a saliva e observaram os germes parando de se mover e morrendo. E repetiram isso com corpos diferentes. Eles pegaram saliva de vários corpos mortos recentes ou há mais tempo, tentaram de formas diferentes e cada vez que tentavam, o germe morria no microscópio. E disseram, pelo menos, deixem John D. Lake enterrar os mortos porque ele não vai morrer. Ele teve uma revelação que a lei da vida em Cristo Jesus te liberta da lei do pecado e da morte. Ele também declarou algo que eu acho que é apropriado mencionar aqui. Ele disse que a doença são pequenas doses de morte. Ele via qualquer enfermidade, não importava o quão dramática ou quão pequena, como uma dose de morte. Ele dizia, se você tomar doses demais, você morre. Ele dizia, mas a lei da vida em Cristo Jesus te liberta de todas as doses da morte. E aquilo estava bem arraigado em seu coração, então, por causa dessa revelação, ele passou a não ter mais medo de nenhuma doença. Era a doença que tinha que temê-lo, porque quando ele chegasse, ela tinha que ir embora. Outra história dele na África do Sul, com um poder milagroso, está relacionada a como ele pregava aos nativos. Naqueles dias, ele não fazia o tipo de oração que fazemos hoje, que oramos por vários doentes e o Espírito Santo se move. Os nativos não entendiam aquilo, então ele tinha que tocar cada pessoa individualmente. E então, o Lake ficava muito cansado. Fisicamente, não conseguia orar por todo mundo porque ficava cansado. Ele tinha outros compromissos também, cruzadas chegando, e ele não tinha ninguém para substituí-lo, então havia naquela região um toco de árvore grande e ele falou aos nativos, eu acho que ele viu que era bem grande e disse, eu imporei minhas mãos sobre esse toco de árvore e eu vou pedir a Deus que coloque a unção que está sobre mim para curar neste toco de árvore. Então se você vier até aqui crendo que Deus vai te curar, então ao tocar no toco será curado. Veja, sua fé não é em mim, a sua fé é em Cristo. Então ele orou sobre o toco de árvore e pediu a Deus para pôr a unção dele ali, naquela árvore. E quando as pessoas tocavam ali, Deus as curava. Ele dizia, toquem aqui, eu não consigo mais, estou exausto. E então, ele subiu no seu cavalo, deixou o povo ali, ele estava exausto, foi para a cidade e começou a pensar, sabe, talvez daqui a algumas horas todos vão embora. E mais tarde alguém chegou até ele, não havia telefone na época, veio correndo para ele e disse, Pastor Lake, John Lake, você pode voltar? A multidão aumentou, ainda estão tocando na árvore, ainda estão sendo curados. Então ele sobe no cavalo e volta correndo para o lugar de onde tinha vindo, e a multidão havia dobrado de tamanho, e as pessoas ainda estavam correndo para tocar naquela árvore, e ainda estavam sendo curadas. E aí eu sei que alguém pode estar pensando, isso não está correto, bem correto ou não aconteceu. E sabe, Deus pode fazer milagres, prodígios e maravilhas, e a Bíblia fala de tipos de milagres diferentes ou especiais. Deus pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, quando quiser.
Sabe, eu acho que às vezes precisamos dessa fé selvagem para conseguir. Temos um tipo de fé ocidental, civilizada, sofisticada. Tem uma fé selvagem, creia em Deus para tudo e deixe Deus fazer. Inúmeros foram os milagres na África do Sul e grandes histórias para contar. Então ele iniciou a denominação Fé Apostólica e ela continua forte na África do Sul até hoje. Eu acho que quando ele saiu de lá, eram mais de 500 igrejas de nativos e mais de 100 igrejas de brancos. Lembre que naquele tempo os brancos e os nativos não se misturavam. E então, mesmo com tanto sucesso, algo triste aconteceu na vida do Lake. Às vezes, quando eu conto pontos fracos, negativos, as pessoas ficam com raiva, mas não contamos as histórias para criticarmos, mas sim para aprendermos. A Bíblia diz que coisas foram escritas sobre os filhos de Israel para que aprendêssemos hoje sobre como melhorarmos e aprender com o erro deles. Na África do Sul, o que levou o ministério dele a acabar, embora o ministério tenha continuado, ele teve que voltar para a América, foi porque a esposa morreu. A esposa dele morreu na África do Sul de desnutrição e exaustão. Isso traz um ponto que eu quero mencionar sobre ministério. Muitas vezes as pessoas não assumem a responsabilidade pela sua família como deveriam. Esse foi o erro do Lake aqui. Ele não governou a sua casa como deveria, nem organizou as coisas para sua esposa descansar e se alimentar apropriadamente. E o ministério exigia tanto de todos eles, todos da equipe, todas as pessoas ali, e isso acabou tirando a vida dela prematuramente. Isso foi muito triste, mas vai piorar. Os filhos da primeira esposa do John G. Lake culparam ele até ele morrer de haver matado sua mãe. Veja, eu sei que isso não é verdade em certo sentido, mas foi assim que os filhos se sentiram. E eles continuaram falando sobre isso até a morte, sobre a sua dor, sobre a sua raiva e sua frustração com o seu pai por causa da morte da mãe na África do Sul. Então o ponto que eu quero trazer agora, que a ordem de prioridade para Deus é Deus, seu relacionamento com Deus, com a sua família e o seu ministério. Esta é a ordem que Deus quer de você. Se sai dessa ordem, não está certo. Então, se estamos no ministério, temos que garantir que se queremos uma família feliz, é Deus em primeiro lugar, a família em segundo, e seu ministério e trabalho em terceiro. Se fizer diferente, vai dar errado. Agora eu quero falar do ministério dele na América depois que ele deixou a África do Sul. Foi um grande ministério. O ministério de cura cresceu de uma forma nova. Depois que Lake retornou à África do Sul para pegar os seus filhos, todos entraram no navio e voltaram para a América, o que começa uma nova parte da sua vida e do seu ministério. Ele tinha que achar um lugar para chamar de lar e ele foi para a costa oeste, para Washington, a cidade de Spokane. Lá ele se casa e tem novos filhos com essa segunda esposa e também cria os filhos da primeira esposa. E ele decide começar um certo tipo de ministério que ele meio que aprendeu no ministério do Dowie em Sião. Ele chama de salas de cura. E as salas de cura eram lugares onde as pessoas vinham e funcionava como num consultório médico. Eles iam para lá e encontravam o que chamavam de técnicos de cura. Um técnico de cura era uma pessoa que John D. Lake havia treinado pessoalmente para curar os enfermos. Ele juntou vários nessa imagem que você está vendo aí. Esse é um grupo dos técnicos de cura que ele pessoalmente treinou. O que ele fazia era ensiná-los a Bíblia, ensinar o que ele havia aprendido para ter resultados. E o teste final deles era enviá-los para alguém que havia entrado em contato dizendo que estava doente e eles não poderiam voltar à escola até que a pessoa estivesse curada. Esse era o teste final antes de se formarem e se tornarem técnicos de cura com ele nas salas de cura. Então uns saíam e voltavam algumas horas depois, outros levavam dias, mas quando a cura acontecia eles retornavam e era assim que estavam formados no treinamento do Lake para se tornarem técnicos de cura nas salas de cura. Então, agora que ele tinha seus técnicos de cura treinados, prontos para ir, pessoas vinham com todo tipo de doenças, cadeira de rodas, alguns vinham com bengalas ou com muletas porque não conseguiam andar, todo tipo de problemas, vinham às salas de cura, eram levados a pequenas salas e então um dos técnicos de cura entrava, se sentava e diagnosticava qual era o problema físico, o estado espiritual do doente, e então decidiam o que a pessoa precisava para ser curada. Quantas passagens, que passagens, quanta oração. E diziam, bem, até o próximo encontro você vai ler tantos versículos, fazer essa oração, orar assim, fazer isto. Daí você volta e nós vamos entender o que vamos fazer depois e como você vai avançar para ter sua cura. E eles passavam por todo esse processo até que eram curados. Agora, você diz, isso é meio estranho. Estranho ou não, foram mais de 100 mil milagres documentados em 5 anos.
Veja, uma coisa é uma campanha de cura onde as pessoas vão e voltam curadas sem precisar mais usar bengala, e nós achamos isso maravilhoso, emocionante, mas às vezes as pessoas perdem a sua cura. Ele dizia que as pessoas perdiam a cura porque às vezes as emoções levavam elas a achar que estavam curadas. Mas quando se tem 100 mil milagres documentados em 5 anos, não há nenhum aspecto emocional nesse tipo de registros. Então Lake fez algo fenomenal. Ele sabia como ensinar o seu povo, como curar pessoas e fazer o doente percorrer todo o caminho até o seu milagre. Era o que Dowey fazia em Sião e o que os primeiros ministros de cura faziam no começo do movimento pentecostal. Agora, outra coisa fenomenal que aconteceu com Lake nessa época foi que Spokane, Washington, foi declarada a cidade mais saudável da América naquela época. O prefeito da cidade disse que havia 2 razões para eles terem recebido aquele prêmio de Washington, D.C. Por causa da classe médica, os médicos e enfermeiras de Spokane, e porque o que os médicos e enfermeiras não conseguiam fazer, não conseguiam curar, as salas de cura do John D. Lake conseguiam. Então eu acho maravilhoso o fato de que o prefeito de uma cidade reconheceu a área médica e a área da cura divina. Na maioria das vezes esses 2 mundos ficam separados, mas em Spokane naquela época, pelo menos na questão do mérito, estavam juntas. Muitos dos primeiros pentecostais não acreditavam em médicos, não acreditavam na medicina, porque, como dizia o Dowey, eles eram uma ciência inexata. Muitas vezes as pessoas iam para o médico e ficavam piores. Lembra a mulher da Bíblia? Gastou tudo que tinha e só piorava. Mas eu creio que medicina e oração podem trabalhar juntas. Um pregador disse que a medicina mantém a sua vida tempo suficiente para você não precisar mais dela, porque à medida que você edifica sua fé, não precisa mais da medicina. John D. Lake falava uma coisa que eu quero mencionar aqui nesse momento, talvez para te provocar. Ele dizia que não gostava de grandes ministérios ou dons de cura, como na nossa época pensamos em Benny Hinn ou Kathryn Kuhlman, porque ele achava que roubava das pessoas a oportunidade de desenvolverem a sua própria fé cotidiana nos milagres de forma consistente. Porque quando vemos os grandes ministérios de cura, pessoas se tornam dependentes deles. E ele dizia que isso pode se tornar um inimigo para a fé cotidiana das pessoas. Então eu meio que concordo com o John D. Lake nesse ponto. Deixa eu explicar para você não ficar com raiva nem de mim nem dele. Foi maravilhoso ter havido Kathryn Kuhlman, é maravilhoso termos Benny Hinn, maravilhoso termos tido George Jeffrey e esses dons maravilhosos. Mas e se o Benny Hinn não estiver na sua cidade? Veja, Kathryn Kuhlman já se foi, ela está no céu, ela não está mais de vestido branco cantando aleluia e curando. O que você vai fazer? Sentar-se e sofrer, desejando ser curado ou que a cura apareça? Quando é Jesus quem cura, e ele cura qualquer um, em qualquer lugar onde a fé é liberada? Se pudermos desenvolver nossa fé individual na Palavra de Deus, aprendermos como conseguir nossos milagres sem a ajuda, sem a assistência do dom que há em outra pessoa, é muito melhor, é assim que você consegue por si mesmo, e aí aonde quer que você vá no mundo não vai depender de ninguém. Muitas pessoas hoje vivem uma vida cristã dependente de outros cristãos, e esse é um dos desafios. John D. Lake ministrava, ensinava as pessoas na sua igreja e àqueles ligados ao seu ministério como desenvolver sua fé e conseguir milagres por si mesmo, sem ter que ter um ministro de sinais e maravilhas para vir e fazer algo. Eu espero que você faça o mesmo. Tem muita gente esperando o Benny Hinn vir à sua cidade ou um pregador famoso aparecer. Eu não sou contra eles, mas eu prefiro que você saiba como crer na Bíblia, edificar a sua fé e ser curado. Eu conheci a filha do John D. Lake nos últimos anos da vida dela, e ela me deu todos os seus sermões não publicados. E eu os compilei num grande livro, você vê aí na tela. São quase 1000 páginas dos sermões do John D. Lake. Eu espero que você tenha a oportunidade de ler, porque é poderoso ler os sermões dele sobre cura e como desenvolver a fé. E o ponto que eu quero deixar claro ao concluir hoje aqui é que o primeiro sermão desse livro se chama O Espírito de um Mártir. John D. Lake acreditava que a razão por trás do seu sucesso no ministério na África do Sul, tudo o que ele fez, se deveu a todos entregarem tudo pela causa de Cristo. Tem uma história que ele conta, que o dinheiro que dava suporte à missão dele estava começando a acabar. Já estava faltando dinheiro para comida e cuidados. Ele chamou todos os missionários da África do Sul de volta para a base e disse a eles que eles agora tinham que ficar ali e não mais no campo porque o dinheiro acabara. E então todos os missionários que ele chamou pediram que ele saísse da sala. Ele ficou fora por 2 horas, tomou um café. Ele disse que ele voltou e encontrou a sala com as cadeiras em formato de círculo e uma mesa de ceia. E os missionários pediram que ele se sentasse no centro do círculo e disseram: fizemos um compromisso com Deus uns com os outros e agora o faremos com você, que seremos enviados de volta aos nossos postos no campo missionário aqui na África,
Teremos que ir andando, alguns não têm dinheiro para pôr gasolina no carro ou para ter um cavalo para nos levar. Andaremos, e alguns andaram por 3 dias. E se morrermos enquanto pregamos o evangelho, a única coisa que pedimos é que você pregue no nosso funeral? Ele disse que esse é o espírito do mártir, o que os fez serem um sucesso. Alguns andaram por 3 dias, houve alguns funerais, mas morreram em fé e morreram felizes. Há tanto para falar sobre John D. Lake, fazer em 30 minutos é quase impossível. Mas vamos recapitular um pouco. Falamos sobre o chamado do Lake para a cura, quase por acidente, porque um homem que cria na cura orou pela sua esposa, e ela foi curada, e a necessidade acabou empurrando ele para o ministério. E o vemos tendo uma visão com Deus e indo para a África do Sul sem ter nada a não ser uma palavra de Deus. É assim que Deus nos guia, Ele nos dá uma palavra. Vá, faça isso, eu quero que você faça isso. Às vezes é só uma palavra. E Ele cria algo daquela palavra. Lake cometeu um erro por não cuidar da sua família na África do Sul e perdeu sua primeira esposa. Então vamos garantir que, se você é casado, isso é uma prioridade. Se tem filhos, é uma prioridade. Não permita que a ocupação, que a demanda do público te afaste das prioridades pessoais da sua vida, Deus, família e então ministério. E também vemos que ele soube trabalhar na cidade de Spokane. Ele também sabia conseguir um compromisso pessoal. Há um escrito dele sobre a consagração a Cristo. Entre o retorno dele da África do Sul para a América, ele decidiu fazer uma declaração escrita de como iria se comprometer com Cristo. E ele escreveu 7 pontos, entre eles honrar os homens, servir a Deus com a vida, evitar pecados e outros mais. Sabe, cada um de nós deve ter essa consagração pessoal para que possamos permanecer firmes contra todo elogio e toda perseguição. Eu quero orar por você agora para que Deus fale com você de uma forma que vai criar um momento na sua vida, um momento definidor, onde você vai tomar uma decisão de viver para Ele, de forma honrosa, de uma forma poderosa, de uma forma que você sempre se alegrará por esse compromisso na sua vida. Eu oro por você agora, para que todas as vozes ao seu redor se aquietem e que a voz de Deus seja ouvida clara e distintamente dentro de você. Eu declaro uma posição de descansar e deixar a visão de Deus assumir o lugar dela. E eu oro para que você mantenha as prioridades de Deus na sua vida. Mantenha as prioridades de como Deus quer que você trate os homens em sua vida, para que qualquer outra busca cesse e para que haja clareza e força e foco na sua vida e no seu ministério. Eu oro isto em nome de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.